Caridade é um esforço constante. Você faz isso todo dia? Você faz isso todo Natal? Agora no Natal todo mundo fica bonzinho. Quando chega em janeiro você esquece o seu próximo. Aí eu lhe pergunto, se é ser caridoso? Então, me perdoe, mas não é. Às vezes eu acho que vocês estão querendo descontar cheque pré-datado com Deus de boa ação. Não se enganem, não mintam para vocês. Vocês são seres em evolução. Somos, todos nós. Mas vocês que estão encarnados estão ainda cegos. Vocês não enxergam o que está ao redor. Então eu estou tentando abrir os olhos de vocês. Façam o bem. Façam o bem. Busquem no seu coração fazer o bem. Se vocês não fizerem o bem, vocês vão se perder. Vocês vão se perder feio. Vocês vão se arrepender tanto. Aí daqui a 20 anos, 30 anos, quando tu desencarnar, tu vai olhar para trás e vai dizer assim, o doutor Feizinho me avisou. Sim. Vamos fazer o bem. Esqueçam a religião, esqueçam escolhe um aí, tem tanto, né? Escolhe aquela que tu gosta e vai para ela e fica lá. E vê se lá tu desenvolve uma coisa que o povo na terra esquece de criar vergonha na cara. Graças a Deus, estamos aqui novamente para outro diálogo com os espíritos. O espírito já se encontra incorporado, estamos aqui com o Dr. Fritz. Dr. Fritz, vou continuar as perguntas do Dr. Alberto, que a gente terminou na metade, parou na metade, vamos continuar hoje. Ele pergunta o seguinte: bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem, segundo o Evangelho, consiste em ter uma vida de saúde plena? Não necessariamente. Porque, às vezes, os seres humanos precisam passar por provações, por dificuldades, por resgates, que são as expiações. E isso, muitas vezes, não se reflete na conduta moral que a pessoa tem hoje, mas na conduta moral errada que a pessoa teve no passado. Então, às vezes, por mais correto que tentamos nos proceder, levar a nossa vida, ainda há momentos em que vamos nos ver doentes. Até mesmo porque a doença, ela tem essa origem, essa gênese perispiritual. No entanto, ela também tem a ver com a interação celular do corpo de quem está encarnado, com o ambiente, com a alimentação, com tudo que nos cerca. Então, se você está submetido a um tipo de vírus, alguma coisa do tipo, ou alguma infecção, ou a picada de um mosquito, alguma coisa, você vai desenvolver doenças pela necessidade de estar doente. E isso não tem a ver com moralidade, não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Adoece os bons e adoece os ruins. Chove sobre os bons e os ruins. Chove sobre os justos e os injustos. Isso é uma palavra do próprio Cristo. Então, Deus não faz esse tipo de distinção. Ele apenas coloca que nós tenhamos assim, uma boa conduta moral, uma boa conduta do bem conosco e com as outras pessoas, para que nós não tenhamos no futuro vir a desenvolver doenças em decorrência dessas falhas morais. Mas isso não exime a responsabilidade de passar por doenças no agora, em relação aos erros do passado. Então, uma pessoa que tem boa conduta moral, ela também adoece. Médium também adoece. Eu gostaria de deixar essa mensagem, porque tem muita gente que acha que médium é médium de cura as outras, não se cura. Não é assim. O médium também tem a sua responsabilidade com as suas doenças. E eu, como espírito que uso um médium desse, eu não posso evitar, eu posso até diminuir a possibilidade, mas eu jamais vou poder evitar que a lei de causa e efeito pegue meu médium como pega qualquer pessoa. O fato dele ser meu médium não torna de forma nenhuma uma pessoa privilegiada. Claro. Que ela não pode ter doença, nada disso. Pode olhar qualquer médium de efeito físico, de cirurgia espiritual, adoece. Não é privilégio de ninguém. No entanto, é claro, ele adoecer não significa que eu não possa ajudá-lo, como já fiz várias vezes. Por exemplo, o Roberto há pouco tempo, desde que nasceu, na verdade, desde os 9 anos de idade, que ele tem um problema grave de ligamento do pé direito. Os ligamentos do pé direito são frouxos. Então ele tem uma tendência a torcer o pé direito. Quando ele era obeso, até uma década atrás, esse pé sofria muito dor. E ele tinha muito contato ósseo e doía muito. E eu disse, você tem duas opções: ou você faz uma cirurgia material ou espiritual. Fizemos a espiritual, diminuiu a dor,
Eu disse, agora você tem que emagrecer, porque se você não emagrecer, a dor vai voltar. Ele não emagreceu, a foi engordar mais, a dor voltou. Aí ele chegou, doutor, meu pé está doendo, problema seu. Eu não disse que você emagrecesse? Lhe dei 2 anos sem dor no pé, e mesmo assim você não fez nada. Você fez foi engordar. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Foi no médico, ortopedista, disse, para não ter que operar seu pé. Ou então você emagrece. E aí ele estava na época também com pressão alta. Ele ouviu o que é que eu faço? Posso fazer a cirurgia bariátrica? Pode. Você quer que eu monitore você, ajude, fique perto, auxilie? É isso que eu gostaria. Isso me ajuda? Ajudo. Mas você vai ter que fazer mudanças. Porque só para fazer cirurgia bariátrica, para emagrecer, para ficar bonitinho, e depois voltar a ter problema de saúde depois, é pior. Então nem faça. Sim. Então se você quiser, eu posso lhe ajudar. Primeira coisa, o que é que você gosta de beber? Refrigerante. Pare hoje. E ele está há 5 anos sem tomar refrigerante. Nossa. Fez a cirurgia há 4 anos e meio. Então, eu disse sempre, não adianta só trabalhar com o espírito, e isso não vai ser garantia de absolutamente nada. E a mesma coisa se dá para a bondade de alguém. A bondade, pessoas boas também ficam doentes. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Sim, senhor. Até onde, Dr. Fritz, até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus tipo HIV, sífilis e ebola e outros? Bom, deixa-me falar um pouco sobre a década de 70 e 80, quando surgiram esse vírus de imunodeficiência. A AIDS, né, que é uma doença causada por esse vírus, que é um vírus fraco, ele não é muito forte. Não, ele é fraco, o organismo mata ele com facilidade. É diferente, o problema é que ele se cristaliza, ele tem essa capacidade. Ele entra para dentro da célula e se esconde lá. Quando você tem uma queda imunológica, ele sai. Aí quando ele sai, ele toma de conta. E a primeira célula que ele gosta de destruir são os leucócitos T. Então ele começa destruindo o teu sistema imunológico. Você já está imunologicamente ruim. Destrói o sistema imunológico, você está ferrado. Na verdade, ninguém morre de AIDS. Você morre em decorrência da AIDS. Então a pessoa que tem uma AIDS, que está com vírus em grande quantidade no organismo, né, e está sem controle, esse vírus, essa carga viral está sem controle, você fica muito suscetível a infecções. Uma bactéria, um fungo, uma coisa, vira uma pneumonia, ele mata. Então você morre por essas questões. Essa doença tem uma finalidade moral, sim. Ela veio para a Terra numa época em que a liberdade sexual chegou com força. Que começou na década de 60 com os movimentos de liberdade contra a guerra, aquele negócio todo que todo mundo conhece, o movimento hippie, por aí vai. Em 60, 70 veio muito forte essa coisa da liberdade sexual. A liberdade até certo ponto. Então o que Deus permitiu? Que esse vírus aparecesse para que ele coibisse um pouco esse descontrole. Não tem absolutamente nada a ver com a forma da sexualidade. Porque só pega quem é homossexual, quem não pega. Isso não é verdade. Hoje em dia, inclusive, os números dizem o contrário. Hoje os heterossexuais pegam muito mais HIV do que os homossexuais. Apesar do número de homossexuais com HIV ainda é maior. Então, foi um freio, mas não barrou. E hoje há na Terra mesmo um coquetel de medicamentos. Inclusive eu acompanho vários pacientes com HIV, que alguns até com mais de 20 anos que têm HIV e o vírus está totalmente sob controle. E a gente inclusive tem alguns tratamentos para HIV, eu tenho um tratamento que eu criei para HIV. Há pouco tempo criei um também para a chikungunya e o Zika. A Zika. Zika vírus. Zika vírus. Chikungunya, principalmente a chikungunya. Porque a chikungunya ela deixa efeitos a nível de dor articular durante muito tempo, às vezes por mais de 1 ano, 3 anos. A pessoa ficou curada, mas os efeitos ficam. Então esse medicamento que eu estou desenvolvendo aqui na Terra, juntamente com os espíritos, está ajudando muito essas pessoas. E um que nós desenvolvemos há uns 18 anos atrás, aproximadamente, não, mais nós temos 25 anos, né? Tem uns 25 anos nós desenvolvemos uma medicação para a AIDS, para o HIV. E eu cheguei eu usei de forma experimental em alguns pacientes meus que submeteram
encarnados, que submeteram a essa medicação e fizeram uso dessa medicação por um período de 7 meses, 7, 8 meses, e outros terapias espirituais, e nós tivemos excelente resultado. Em 30% dos pacientes nós conseguimos, em 70% dos pacientes nós conseguimos diminuição de carga viral. Desses 70%, um pouco menos da metade voltaram a fazer exame e deu negativo. Então nós conseguimos negativar o HIV no corpo da pessoa. Nossa. Então tivemos vários casos de cura. Sim. De HIV. E a pessoa tinha uma qualidade de vida gigantesca, como se ela nunca tivesse tido. Mas ela teve que passar por uma transformação moral muito forte, muito radical. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro do caso de uma senhora, que ela tinha HIV, porque o marido pegou HIV e passou para ela. Ela era uma pessoa ilibada. Nunca tinha traído o marido, nada do tipo. E eu não entendi isso. Já que tem esse cunho moral envolvido, eu perguntei, como assim? Aí os espíritos que eram os guias dela disseram o seguinte: não, porque na outra encarnação ela era uma pessoa que traía muito, fazia muita coisa errada, e agora está tendo a oportunidade. Então, no fundo, ninguém é alvo do acaso. Isso eu sempre soube. Ninguém é alvo da sorte, muito menos do azar. O que acontece é que as coisas acontecem porque precisam acontecer. Por mais estranhas que elas possam parecer. Agora, não quer dizer com isso, porque tem que acontecer, não significa que você não vai se tratar. Mas eu tinha que vir com diabetes. Tudo bem, então eu tomo insulina. Mas eu vim com problema de vista, eu não vou poder dirigir. Use óculos. Então, é melhor tratar isso. A inteligência humana capacita a medicina material e a medicina espiritual a dar qualidade de vida para as pessoas. Então não há necessidade de sofrimento. Nós não estamos aqui fazendo alusão ao sofrimento como uma coisa boa. O sofrimento é uma coisa boa desde que você sofra com resignação e sem reclamação. E sofra compreendendo que você está tendo a oportunidade de se melhorar. Aí, nesse caso, o sofrimento vale a pena. Nos outros casos, só piora a situação. Então, vale a pena. Mas tem que haver esforço da parte de quem está doente, quem está em sofrimento. Esses vírus, essas doenças, essas bactérias que surgem, que aparecem, ebola, sei lá o quê, tudo isso é uma necessidade da espécie humana em lidar com ela lidar com a natureza, lidar com a natureza, que eu digo, com tudo que está na natureza, com mais humildade. Nós precisamos lidar com essas coisas com mais humildade. Nós precisamos olhar. Eu via médicos já na década de 70 dizer coisas absurdas, tipo, daqui a 10 anos não vai haver mais doença. Deviam reencarnar esses médicos hoje para ser médico de novo, para ele aprender que há. Né? Para poder entender, quer dizer, no auge da sua arrogância, falou essa besteira. É claro que sempre haverá doenças, mas sempre haverá a capacidade do ser humano de ajudar um ao outro. E a medicina é a maior ferramenta disso. O Dr. Fritz, abrindo ainda um parênteses dentro dessa questão, ele trouxe a ideia da sífilis e a gente vê alguns autores que são espíritos que partiram daqui com essa doença porque antes não existia penicilina, não é que cura a injeção, que cura hoje, se descobriu a sífilis. Fala um pouco sobre essa doença e o propósito dela existir e por que depois que o pessoal se cura, fica lá ainda uma nota assim, como se fosse uma cicatriz que chamam. Sempre fica uma cicatriz, nunca vai embora tudo depois da cura. O que porque é isso? A tendência natural da sífilis, apesar da sífilis ter tido um aumento de contágio enorme na Europa no século XVIII, século XVII. Um surto. Absurdo. Sempre foi associado com uma doença venérea, uma doença de quem via na vida, esse tipo de coisa. E a sífilis, obviamente por ter essa forma de contágio, ela às vezes é interpretada dessa maneira. No entanto, há outras formas de contágio de doenças assim, não é só pela via sexual. Também e o problema maior é porque essa doença ela tem uma tendência a, quando ela evolui para a parte neurológica. E dentro da parte neurológica, quando ela vai para o cérebro, por exemplo, ela não tem mais como voltar atrás, não dá mais para você tratar a doença. Então você cuida só dos sintomas, mas é muito difícil, é muito difícil. É uma doença hoje fácil de ser tratada, relativamente fácil de ser tratada. Mas há muito tempo atrás não foi.
E ela tem deixa realmente cicatrizes, quando você vê um exame a nível cerebral, você vê cicatrizes causadas por sífilis, né, no tecido neurológico. Sim. Isso é bem comum. E não há o que fazer. Não há o que fazer. A pessoa desenvolveu essa doença, né, algumas vezes, algumas doenças, elas saem do estágio do controle. Você não tem mais o que fazer. O que você tem que fazer é tratar ela dali para frente para que ela não progrida. Só. Tem tanta doença degenerativa que é assim. Deixa eu me lembrar de uma. Eu gosto de me lembrar dos pacientes, mais do que da doença. Espondilite anquilosante, por exemplo. Como que chama? Espondilite anquilosante. É um tipo de doença que ela, fala de uma forma simples, ela calcifica os discos vertebrais. Eita. Então, o que é a coluna? A coluna é uma união de vértebras, que são ossos, com discos, que são flexíveis, que permitem o movimento dessas vértebras umas sobre as outras. Esses discos, às vezes, calcificam com essa doença. E a gente tem radiografia. Já viu a radiografia da coluna? Já. Quando você vê só o raio-x, o raio-x só pega no osso. Então, só o osso serve de anteparo para ele. Tecido mole, muito pouco. E aí o que acontece? Você vê, parece que uma vértebra flutua sobre a outra. Sim. Porque ali no meio tem um disco, Sim. que é um tecido mole. Na espondilite anquilosante, aquilo ali calcifica tudo. E aparece? Aparece como se fosse uma lâmpada fluorescente. Nossa. É o que nós chamamos de raio-x de lâmpada. Raio-x de lâmpada. Sim. Então, nesse caso, a pessoa perde completamente a mobilidade articular da coluna. Se ela paralisar em uma posição assim ela vai ficar o resto da vida. Não tem o que fazer. E é uma doença muito severa. Causa muita dor. Não tem o que fazer. Você não consegue descalcificar as vértebras, você não consegue fazer você consegue até paralisar Alzheimer ou um mal de Parkinson. Você consegue paralisar. Alguns casos você até trata, bota dopamina ali na vida da pessoa e ela consegue ter alguma qualidade de vida. Mas a doença em si, ela continua ali. O mais que você consegue fazer é fazer ela paralisar. Retroceder não consegue. Então, é uma característica muito comum de doenças neurológicas. Você não consegue fazer ela retroceder. Mas, por quê? Porque o corpo físico nessa situação é muito limitado. A complexidade das células nervosas, seja um axônio de um neurônio, ou as próprias estruturas neuronais, ou as próprias estruturas cerebrais, da medula espinhal, todas as estruturas são extremamente delicadas. Qualquer pancada, qualquer inchaço, você pode paralisar elas para sempre. Então você tem que ter muito cuidado quando lida com isso. Sim. Então, a sífilis é uma doença assim, bem difícil. Nesse sentido. Nessa época. Claro. Hoje não mais. Porque tem agravantes também que a pessoa acha que não está doente, ela fica em silêncio, né? E quando sai o sintoma já espalhou por tudo. Entendi. Eu estudei um pouco essas doenças. Ô, Dr. Fritz, há um controle no mundo astral sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre? Constante. Esse controle é dado pela vontade de Deus. Ele é que determina, a humanidade caminha em tal direção. Então vamos criar um mecanismo de controle. Então, é liberado de acordo com o mecanismo de controle. Então, é só um mecanismo de controle. Jamais vai atingir pessoas que caminhem no caminho reto, né? Que não seja contrário àquilo ali. Entendi. Você não entendeu isso? Entendi. Mas eu queria que o senhor explicasse, como parênteses também, basicamente o senhor já explicou. Você quer que eu diga como na espiritualidade ser decidido, como ser apresentado, como é que vem, como é que vai, é isso? Meu filho, é algo que não está na esfera de espiritualidade que eu faço parte. Eu não faço parte da espiritualidade superior. É eles que tomam esse tipo de decisão. Sim. A nossa função aqui é cuidar só da sujeira que cai da mesa deles. Certo. Ser um pouco mais, como chamar? Sucinto. Certo. A sujeira da mesa dele, porque nós não temos a capacidade de tomar essas decisões. A gente recebe de lá para cá só as ordens, tal doença vai dizer, vá por aqui. Tal doença, e tem as doenças sazonais, que vai pelo tempo, tem as doenças que são locais. Você não tem a Sergipe, por exemplo, na Europa.
É. Então lá não tem esse surto. Por quê? Os homens lá de cima é que sabem, não sei essa resposta. Mas eu que trabalho aqui no Brasil vou ter que me virar para achar um meio de resolver o problema da zika e o problema da chikungunya. Essa é uma questão. Por que o senhor não pergunta ao espírito que criou isso, Criou o quê? a chikungunya, a zika, Você quer que eu fale com dengue, Deus? Você acha que isso é criação de quem? um grupo de espírito que organiza a encarnação das pessoas e a aprovação delas? Daí elas vivem aquela aprovação e se Esses melhoram. espíritos que você fala, eles coordenam o que chega e não chega, mas não criam nada. Eles é que dizem, olha, essa pessoa aqui vai ter que passar por essa doença, vai ficar às vezes. É isso que eles fazem. Olha, essa pessoa aqui tem que deixar adoecer. Mas essa aqui não. Então essa aqui não, ela pode deitar na mesma cama, ela não pega. Nossa. Pode estar na mesma sala, fazer parte da mesma família, do mesmo grupo familiar, e não vai participar. Porque não é para pegar. Claro. Então o senhor, de certa forma, está ensinando que a pessoa não deve temer o acaso, que o acaso não existe. De jeito nenhum. Claro que não. Olha lá. Você tem que ter responsabilidade. Olha, como é que eu faço para não pegar sífilis? Fala a pergunta que você fez. É. Ué, use preservativo, é uma doença sexualmente transmissível, claro. HIV, a mesma coisa. Agora, chikungunya, usa Na chikungunya, você pode melhorar, sei lá, usar um repelente. repelente, algo assim, mas não é garantido de nada, né? Se você tem que pegar, vai pegar. Se tiver que pegar, pega mesmo. Sim, senhor. Ah, Até a AIDS pega mesmo. até a Se AIDS. tiver que pegar, pega. Uma transfusão sanguínea, Realmente. alguma coisa. Claro. Se tiver que pegar, pega. Agora, a questão é que as pessoas acham que foi o acaso. O acaso, que elas chamam acaso, na verdade, são as oportunidades que elas mesmo criam. Elas criam oportunidades ruins na vida e acham que foi o acaso que pegou elas. Sim. Ah, eu vou fazer, sim, vou fazer sexo com várias pessoas sem preservativo. Ah, peguei AIDS por acaso. Por azar. Não pegou AIDS por acaso nem por azar. Pegou porque criou uma oportunidade para isso. Sim. Que a palavra oportunidade É a habilitação, o senhor quer dizer. exato. Não, a palavra oportunidade ela é muito entendida como algo positivo. É. Não, ela pode ser entendida também como uma oportunidade de criar o erro. Claro, oportunizou a janela Claro. da manifestação daquilo na vida dela. Eu estava com a arma na cintura, uma pessoa me xingou e eu matei ela. Se não tivesse com a arma na cintura, não tinha matado. Tinha dado um murro, tinha feito alguma coisa, tinha gritado, tinha... Bom, É. então o sinal que você anda armado, você está oportunizando a violência. Uma violência enorme. Não é verdade? Sim, Nem todo mundo tem capacidade de andar armado. claro. No Brasil precisa de licença para andar armado? Não, acho que não. Qualquer pessoa pode andar armado? Pode andar armado, todo mundo pode andar armado. No Brasil é assim? Acho que não, precisa de licença. Precisa, né? Chama porte de arma. É, sim, precisa. No Brasil precisa de licença para pescar? Depende do lugar. Tem lugar que não. Tipo um rio. Então precisa. Então, Dr. Fritz, há doenças também no mundo astral? Sim. Pode alguém, por exemplo, estar andando na colônia lá, eu fiquei doente. Não, desculpe. Aí, nesse caso não, né? Eu estava considerando um contexto. Qual? No contexto. Eu estava considerando o contexto dos locais onde as pessoas estão em sofrimento. Entendi. Aí sim, as pessoas Lá. adoecem lá. É. Ficam doentes. Elas chegam na espiritualidade às vezes bem e vão adoecendo piorando. E cada vez ficando mais maltrapilhas, cada vez ficando mais doentes, mais fracas, mais absorvidas pelo próprio mal, pelo próprio engano, pelo próprio erro. Para quê? Para se arrepender. Não é à toa esse sofrimento, é um sofrimento para a pessoa se modificar. E essas doenças dessas zonas umbralinas são específicas criadas para aquela ambientação ou são as mesmas da Terra? Não, elas são específicas do perispírito. Eita, são mais dolorosas? Muito. Mas nem se compara. Mas nem se compara. A pensação é mais fácil de curar, desde que a pessoa tenha humildade. Nossa. Mas nem se compara. Muito mais doloroso. Meu filho, você não tem noção do sofrimento de alguém que foi ruim na Terra.
Não, você tem sofrimento, dessa você tem noção. Agora você não tem noção do sofrimento. Quem era para ser bom não foi. Esse aí, coitado. Nossa, doutor Fritz. Por quê? Por causa da frustração. Junto com a dor, vem a frustração. Frustração de poder ter feito, não fez. É um arrependimento. Exato. Como é que você vai chegar na espiritualidade? Arrependimento já é um passo positivo. Não é outra palavra. Como é que você vai chegar na espiritualidade sem nenhum centavo no seu bolso? Isso é um erro. Concorda? Foi assim que eu cheguei. Eu era tão rico na terra. Cheguei na espiritualidade sem um dinheiro. Uma única moeda. Não tinha nada. Porque não tinha feito nada de bom. A bondade que se faz é moeda no mundo espiritual. Não a moeda como você entende, claro. Mas é o trabalho no bem. Sim. Porque não é só fazer o bem. As pessoas confundem uma coisa e outra. Se você faz o bem, se você dá comida para os pobres, deu comida hoje de tarde para alguém que passou em frente à sua casa, ótimo, você fez uma boa ação. Mas caridade está longe disso. Caridade é um esforço constante. Você faz isso todo dia. Você faz isso todo Natal. Agora no Natal todo mundo fica bonzinho. Quando chega em janeiro você esquece o seu próximo. Aí eu lhe pergunto, se é ser caridoso? Então, me perdoe, mas não é. Às vezes eu acho que vocês estão querendo descontar cheque pré-datado com Deus de boa ação. Não façam isso. Não se enganem. Não mintam para vocês. Vocês são seres em evolução. Somos, todos nós. Mas vocês que estão encarnados estão ainda cegos. Vocês não enxergam o que está ao redor. Então eu estou tentando abrir os olhos de vocês. Façam o bem. Façam o bem. Busquem no seu coração fazer o bem. Se vocês não fizerem o bem, vocês vão se perder. Vocês vão se perder feio. Vocês vão se arrepender tanto. Aí daqui a 20 anos, 30 anos, quando tu desencarnar, tu vai olhar para trás e vai dizer assim, o doutor Fritz ainda me avisou. Sim. Vamos fazer o bem. Esqueçam a religião, esqueçam escolhe um aí, tentando. Escolhe aquela que tu gosta e vai para ela e fica lá. E vê se lá tu desenvolve uma coisa que o povo na terra esquecem de criar vergonha na cara. Vocês têm que criar vergonha na cara e começar a fazer o bem para os outros. E não é só porque com medo da ameaça, do desencarne, não. Também, se isso for motivo de motivação, use. Mas mais importante do que isso, é poder você saber que a finalidade de estar encarnado é fazer o bem. Se você não está fazendo o bem, é porque a sua encarnação ela é uma encarnação estúpida. Ela é uma encarnação perdida. Você está tomando o tempo de Deus, está tomando o tempo do outro e ainda tomou o tempo do Espírito, que podia estar no seu lugar tentando fazer alguma coisa. Então torne a sua existência um pouco menos ridícula, menos egoísta e menos mesquinha e coloque um pouco mais de tempero de caridade nela. E comece a fazer o bem para os outros. Porque se isso não for seguir ao Cristo, seguir na direção dele, seguir, se agarrar com Deus, sei lá como é que vocês chamam, se isso não for fazer o bem, minha filha, eu pergunto o que é. O que é? É transformar as igrejas em bancos? É isso que é ser bom? Transformar centros espíritas em academias filosóficas? Por aí. É um bando de povo que vive teorizando. Teoriza Ave Maria, são os teóricos do mundo. Chega na espiritualidade, ficam pedindo migalha, esmola, a um e a outro que fez o bem. Ou me ajuda. Que eu teorizei tanto, eu sei tanto espiritismo, mas não serviu de nada. Estou aqui tentando agora que me socorram. E aqueles que fizeram o bem estão lá em cima, sendo aplaudidos de pé pelos espíritos superiores. Nem sabiam nada. Às vezes não sabiam nem fazer um ó com a quenga de coco. Já ouviu falar isso? Que é isso? Não conhece a quenga de coco? Não. Aqui no Ceará, eles tem um coco seco, eles cortam no meio para rapar o coco. Sim. E aquilo que sobra chama quenga do coco. E a quenga do coco, ela é redonda. Sim. Então, a pessoa não faz um ó com a quenga de coco. Se você pegar uma quenga de coco, botar em cima de um papel e fizer com a caneta assim, você vai fazer um ó. Sim. Quem não sabe nem ler nem escrever, entendi, não consegue fazer nem mesmo um ó com a quenga de coco. Às vezes uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever é um espírito boníssimo, que faz tanto bem na terra para si e para os outros, chega na espiritualidade, está lá fazendo conferência. Tu passa em frente ao local onde ele está fazendo a conferência, tem a foto dele gigantesca lá na frente, e tu lá de fora pedindo esmola.
Tu, teórico, sei lá do quê. Doutor em filosofia. Não que todo doutor em filosofia seja um teórico vazio, Claro. mas esses são problemas dos pseudo sábios. São esses que são tão sábios, que não usam a sabedoria para realmente fazer aquilo que o Cristo mandou. O que adianta eu morrer de me inspirar nele e não seguir ele? Realmente. Não faz sentido. Realmente. É como se ele não existisse, eu fosse apenas uma figura, ele fosse figurativo na minha vida. Não é real. Ser cristão não é acreditar em Cristo. Ser cristão é seguir Cristo. Uma diferença enorme. Acreditar que ele existe, até os historiadores acreditam, até os ateus acreditam. Sim. Acreditar que ele era uma pessoa boa, muita gente, os islâmicos acreditam que Cristo era uma pessoa boa, os judeus reconhecem o Cristo como uma pessoa boníssima, quer dizer, o budista reconhece Jesus como uma pessoa boníssima, todos eles reconhecem ele como bom. Então, reconhecer Jesus como bom não significa nada. Agora, você que é cristão, que reconhece o Jesus Cristo como o seu Salvador, o que é seu Salvador? Você acha o quê? Que ele vai descer de lá de cima, botar você no colo, levar você com uma chupeta na boca? Lê de engano. Ele já lhe mostrou o caminho. Você não segue porque ele não quer. Olha. Você é responsável pelo seu caminho. Você é responsável pelo seu caminhar. O Dr. Fritz, eu tenho uma coisa que eu preciso perguntar para o senhor, abrindo um parênteses do que o senhor falou antes, que é Deus que cria a doença. O povo vai querer saber mais sobre isso. Vou fazer uma analogia, o senhor vai dizer se está próximo ou não. Assim como a carne em putrefação manifesta os micróbios, como se viesse do nada, Deus, na sua infinita sabedoria e onisciência, também manifesta o que ele achar que é cabível ali. Então surge uma doença, entre aspas, né? Surge, a doença surgiu. Não, nós encarnados criamos a ambientação apropriada para que aquela doença surgisse e agora ela existe e manifesta. E vocês, os médicos do astral, precisam estudar como, porque não existia antes, como trazer o antídoto, a cura para aquilo, o equilíbrio e neutralizar. É isso? Exato. Nosso trabalho na medicina espiritual é muito parecido com a medicina da Terra. A diferença é a nossa tecnologia, que é mais avançada, a nossa capacidade de pesquisar as coisas, que é muito maior. Né? A gente não tem problema com recursos, com esse tipo de coisa. E principalmente a filosofia ética que há por trás disso, que nos move, que é seguir o que Cristo nos opera, que é transformar a medicina como uma ferramenta de ajudar o próximo. Então, por isso, às vezes a gente sabe que vai haver certa infestação de determinada doença com 10, 15, 20 anos de antecedência. E a gente já começa a se preparar. Como fazer, primeiro, para tratar desses espíritos quando desencarnarem. Segundo, como começar a motivar os médicos e os pesquisadores da Terra para seguir o caminho de descobrir todas essas respostas. E terceiro, tratar dos próprios pacientes em algum momento, que é o que agora está acontecendo com algumas doenças. Tem muitas doenças que estão por vir também. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se preparar para elas também. Nossa. Muito bem, Dr. Fritz, muito obrigado. Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Doença de ordem emocional tem maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Meu filho, isso aí é uma perspectiva do paciente, né? Se a doença emocional causa mais dor do que a doença física, é a perspectiva do paciente. Tem gente com câncer que acha que não. Tem gente com depressão que jura que sim. Entendi. Então a perspectiva aí tem que ser do paciente. Ambas eu trato, sempre tratei, continuarei tratando. Porque todas elas fazem parte desse processo de modificação moral. As doenças emocionais, elas se dão hoje muito fortemente por conta exatamente dessa ansiedade que os espíritos que reencarnam na Terra estão, devido a essa mudança turbulenta que está havendo. Então, vocês devem ter notado que no Brasil aumentou a violência, vocês devem ter notado no Brasil que aumentou as dores, o sofrimento, os governos estão cada dia mais corruptos e por aí vai. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque está e vai piorar. Ainda não chegamos no limiar dessa dor. Essa dor precisa crescer. Para tornar, porque a dor ensina.
E a dor torna, e o povo brasileiro sabe lidar com ela. Nenhum outro povo no mundo conseguiria passar pelo que o brasileiro está passando. Nenhum. Qualquer outro já teria se revoltado, criado uma guerra civil, alguma coisa do tipo. Nós ainda estamos aguentando aqui. Eu digo nós porque, querendo ou não, faço parte dessa nação hoje e me sinto responsável por ela. Sim. Às vezes até mais que alguns brasileiros que eu conheço. Mas, vamos lá. Então, Sim. essas doenças emocionais têm muito a ver com isso. Por que está aumentando tanto o número de suicídio no mundo? Por que está aumentando tanto o aborto? Por que está aumentando? Porque as pessoas estão desesperando-se muito rápido. Elas não estão tendo nem tempo de sofrer, não estão se dando direito, é como se o sofrimento fosse uma coisa ruim. Sofrimento é uma necessidade de quem está encarnado. Sofrimento é uma necessidade. Veja o jovem de 14 anos de idade, na primeira vez que tem um sofrimento na vida, já querem entrar em automutilação. A dor, já né? querem, primeira dor da vida, já querem Claro. se automutilar ou querem cometer suicídio. E alguns conseguem. Certo. Parabéns, estúpidos. Retornarão, infelizmente, para a parte espiritual para sofrer de novo. Nossa. Quer dizer, é a estupidez humana. Não estou falando de alguém especificamente, mas da estupidez como um todo. Então, por que isso está acontecendo? Devido a essa ansiedade. E essa ansiedade se dá em virtude do processo de transição que a Terra está passando. Nós temos que deixar de lado as picuinhas morais, os melindres existenciais e passar a nos concentrar em Deus de forma eficaz. Esse Deus tem que sair primeiro de dentro de nós, para depois se externalizar. Ele tem que primeiro vir para dentro. Ele tem que primeiro se concentrar dentro da pessoa, para depois ser externalizado. Então, esse é o único Deus que vale a pena viver. Porque se for para viver um Deus externo, um Deus de culto, um Deus de coisa, isso aí, acredite, isso é uma tremenda perda de tempo. O Deus é uma transformação interior. Se você é uma pessoa que segue uma religião, que segue a Deus, seja ela qual religião for, seja que Deus você queira chamar, Maomé, Buda, sei lá como é que você chama seu Deus, e você começa a olhar para a sua vida e se percebe sendo a mesma pessoa, você está no lugar errado. Você tem que ir para outra direção, porque esse aí não está lhe levando a ele. Para que a gente possa ir na direção de Deus, a gente tem que estar em processo de evolução. Então, a dor moral que hoje o mundo tem, faz o mundo viver o século da depressão, o século da bipolaridade, o século do suicídio, o século não sei do que. Quer dizer, tudo está piorando, porque as pessoas estão se desmaterializando. Elas não conseguem desmaterializar sua dor. Elas transformam sua dor como uma dor única. E como se a dor não fosse, eu não preciso de dor, eu não posso ter dor, porque eu serei feliz, eternamente feliz. Criou-se uma pseudo-felicidade que há na Terra. Se você for uma pessoa determinada, você será feliz. Se você se esforçar, você será feliz. Tem gente que se esforça e não é. A grande felicidade é lidar com a infelicidade. A grande felicidade é você lidar com as suas frustrações. Com paz de espírito. Com paz de espírito. É superar as suas dificuldades, é você buscar meditação para você saber quem você realmente é. É você, quando se vê diante da dor e do sofrimento, você saber, perceber que aquilo vai passar. É você, diante da frustração, você saber perdoar o outro e as limitações do outro. É isso que o ser humano está desaprendendo. E nós médicos estamos aqui no esforço aqui hercúleo de tentar levar para vocês algum equilíbrio para que vocês repensem essas questões. Mas não, e o que é pior, quando não é nada disso que eu falei, vai para as drogas. Quer dizer, é uma fuga constante da realidade. Seja através do suicídio, seja através da droga, do pensamento obsessor, não interessa. Do materialismo, do consumo exagerado, de um monte de coisa absurda, um monte de besteira, que somente o ferrugem e a traça vão comer um dia. E as migalhas de pão que tu procura no bolso, quando tu desencarna, tu não vai achar. Porque tu não fez o bem. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura, sem precisar de qualquer tipo de auxílio, tanto tradicional na medicina quanto espiritual? Com certeza. A pessoa, todos nós somos deuses. Dentro de nós habita um Deus, ou uma parte dele, que afinal de contas fomos criados por ele. Então, esse Deus que habita em você, que é o mesmo Deus que habita em mim, espírito, e é o mesmo Deus que habita no médico, que habita nesse rapaz Jefferson, é um Deus que nos dá direito de resolver nossas próprias dores,
nossas próprias pendências, nossas próprias dificuldades. A questão é que a gente não se conhece. A gente sente uma dor de cabeça, sai correndo, toma um remédio para dor. A gente não para pensar, Deus, o que está acontecendo? Por que essa dor chegou? Chegou por que razão? Ah não, foi uma porcaria que eu comi, entendi, obrigado. Vou tomar um remédio para dor de cabeça e vou evitar comer porcaria. Viveu a dor sem sofrimento. Vive a dor sem sofrer. Pronto. Vive a dor com racionalidade, com lógica. Porque a dor existe para isso. Nossa. Então é racionalizar, dizer assim, olha, não repete mais a comida, ficou bom da dor de cabeça. Aí não quer que faça, toma remédio da dor de cabeça. Pronto, é muito fácil. Farmácias estão assim, cada esquina tem 2. Nossa. Que são 4 esquinas em cada canto, né? Antes que diga apesar de eu ser péssimo com matemática. Claro que sim. A medicina terrena, e ainda mais a ocidental, engatinha em tratamentos para a melhora e para o bem-estar da humanidade? Meu filho, se você olhar dos últimos 2000 anos, ela evoluiu muito pouco. Agora, se você olhar pegar os últimos 100 anos, evoluiu bastante, mesmo, muito. Por quê? Vou explicar. Alguns instrumentos cirúrgicos que nós usamos, que veio os médicos usando hoje na Terra, já existiam na época de Roma. Por 1000 anos, 2500 anos atrás, já havia. Então, qual é a grande evolução? É a tecnologia dos últimos 100 anos. Isso é a grande evolução. E as pesquisas que foram feitas, porque foi essa tecnologia que permitiu as pesquisas e os resultados que nós temos tão rápido hoje. Então, hoje você consegue dividir uma cepa, separar um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim, em laboratório de forma muito rápida, imediatamente você bota uma máquina, a máquina te diz tudo, o que é, o que não é, qual o tipo de proteína que ele tem, que se prega na célula. Então, se nós não olharmos para tudo isso como algo positivo, né, a gente vai achar que a medicina anda se perdendo, que não é verdade. No entanto, ainda há, infelizmente, uma multidão de médicos que veem na medicina somente uma oportunidade de ganhar dinheiro. E que não ainda vestiram o jaleco da humildade para poder entender que a sua profissão veio para o mundo para fazer o bem, para praticar o amor, para praticar a caridade, que a sua medicina, que a sua profissão é um sacerdócio. E como sacerdócio você tem que olhar com ela com extremo respeito, com extrema admiração e com extrema valia, porque a medicina é algo fantástico. Ainda há muito que evoluir. A medicina espiritual, a medicina material já anda num excelente progresso. Mas ainda há muito mais evoluir na mente dos médicos. Aí isso sim falta evoluir bastante. A farmacologia ainda visa muito o consumo, né? Então incentiva muito o consumo de medicamento de forma muito exagerada. Ainda não há um controle a respeito disso, né? É uma coisa absurda. Pega pacientes que foram no cardiologista que tem uma arritmia, eu acho que até já comentei isso para você, 14 remédios para uma arritmia cardíaca, é uma coisa desnecessária. Quer dizer, até brinquei naquele dia, eu falei, meu filho, daqui a um dia eu preciso de um remédio para o estômago para poder aguentar toda a medicação. Então, é a mesma coisa, não há necessidade de tanto, não é assim. Certo? Então, a farmacologia ainda tem muito que evoluir. A farmacologia, às vezes, dita o caminhar das pesquisas, o que deveria ser o contrário. As pesquisas que deveriam dizer para a farmacologia como ela deveria agir. E, infelizmente, ainda não é assim. Mas ela vai bem dentro dos últimos 100 anos. Até antes disso, ela vinha engateando a parte de tartaruga. Tartaruga não engatinha não, né? Não. Mas é mais lento do que isso. Sim. Olha, inclusive a próxima pergunta do Dr. Alberto tem a ver com isso, Dr. Fritz. O quanto da medicina terrena tradicional e ocidental trata a saúde da humanidade, mas dentro de um comércio de remédios, alimentando a indústria farmacêutica, mais do que realmente olhar para cada ser humano como um indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde e o seu bem-estar? Meu filho, isso aí eu vou dizer uma coisa para você. Que bom que essa pergunta veio do médico para outro médico e eu, como médico, vou responder: a culpa é nossa, médicos. A culpa disso que está acontecendo, que ele falou muito bem, é nossa.
é nossa porque nós permitimos isso acontecer. Porque quem passa em remédio somos nós. Quem passa em remédio não é o farmacêutico, não é o pesquisador, não é a indústria farmacêutica. Quem passa o remédio da indústria farmacêutica é o médico. Então, enquanto os médicos não mudarem a sua mentalidade, continuarem se vendendo, essa é a grande questão. Enquanto eles continuarem se vendendo, infelizmente, a indústria farmacêutica vai controlar a medicina, que é o que está acontecendo hoje. Acho que a observação dele foi corretíssima. Está acontecendo isso hoje. O médico ele tem que abolir a medicação a priori. Ele tem que voltar para a clínica médica, que é a coisa mais valiosa que o médico tem. É a observação, é o olhar no paciente, é meter os olhos nele e tentar ler o que é que ele está querendo dizer, o que é que a doença quer dizer. Porque a mesma doença em você, mesmo sendo o mesmo nome, a doença no outro se manifesta às vezes de forma diferente. E a gente precisa fazer a leitura diferente, a dosagem vai ser diferente. Então não é só uma coisa, não é uma receita de bolo, fazendo sempre igual, dá sempre o mesmo resultado. Não é assim. O corpo humano ainda é um abstracionismo do ponto de vista químico. Existem coisas que acontecem dentro do corpo humano que são reações diferentes entre uma pessoa e outra, com a mesma medicação. Então, é muito importante que nós olhemos para o paciente primeiro. Se nós fizermos isso, valorizando a pessoa humana que está diante de nós, porque muitas vezes o médico não consulta pessoas, consulta doenças. Sentou na minha frente, o que é que você tem para na coluna? Realmente. Então, o remédio é esse. Quer dizer, ele consultou a doença, não consultou a pessoa. Sim. Então nós precisamos mudar essa mentalidade. Só os médicos podem fazer isso, porque os médicos têm esse poder. Eu não entendi ainda porque que não usaram. Talvez por serem desunidos ou serem muito mesquinhos, porque deve ter uma legião de médicos aí que está preocupado com dinheiro. Porque os médicos de verdade, que estão realmente preocupados com a saúde humana, com o desejo de ajudar o outro, esses médicos ainda não se venderam. E esses aí podem, eu acredito neles, fazerem uma revolução. Mas eles precisam se posicionar. Tem que se posicionar. Não pode ter medo. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? Existe uma técnica. Isso. Existe uma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e saúde constante? A saúde, muita coisa pode ser feita, mas não posso jamais dizer que pode garantir isso. Muita coisa pode ser feita. São exercícios físicos, se abster de álcool, se abster de drogas, de cigarro, de todas essas porcarias, comer menos gordura. Estou falando dos encarnados, né? Pronto. Isso aí é a questão física. Certo? A outra questão é a questão... As atitudes. Meu filho, as atitudes no bem garantem uma boa saúde moral. E isso garante um bem-estar que nenhuma saúde física pode dar. Porque olha só, o que é bem-estar? Você pode dizer assim, a ausência de doença. Será? Porque às vezes uma pessoa que não tem doença não quer se matar. A pessoa deve estar com bem-estar? Não. Verdade. Então, o que é bem-estar? Tem muita gente que é doente, que tem câncer, que anda de cadeira de rodas, que é cego, que vive sorrindo. Só que essa pessoa não tem mais bem-estar, porque muitas pessoas que eu conheço por aí que são vidas saudáveis. Então, bem-estar não tem a ver com isso. Bem-estar tem a ver com a decisão de ser bom. Decisão de ser bom e de ver a vida como algo positivo. Quando você faz isso, você passa a ter bem-estar de vida. Então, independente de você ter sofrimento ou não, ter doença ou não, ter saúde ou não, você vai ficar bem. Você vai estar feliz. Você vai estar comemorando cada segundo ou cada minuto de sua existência como uma dádiva de Deus. E com gratidão. E isso é que é bem-estar. Então, a fórmula para isso é ser grato, é ser bom, é ser humano, ser honesto, ser humilde. Tudo isso garante bem-estar. Agora, o que garante a vida, a saúde física é cuidar-se. Cuidar do corpo, cuidar do espírito. Isso é que garante uma boa saúde física. Garante não. Faz com que você tenha uma tendência a ter boa saúde. Mas garantir jamais. Doutor Fritz, se eu entendi bem, baseado no que o senhor falou antes também, bem-estar também é
a faculdade de aplicar os seus princípios religiosos ou espiritualistas e morais para ter a resistência de não transformar uma dor em sofrimento. A dor é inevitável. Já falei isso, vou repetir. Sim. Dor é inevitável, o sofrimento é completamente inevitável. Você que Eu já vi pacientes desencarnando com câncer terminal e a pessoa sentindo dor, com morfina, até derramando nos olhos com colírio, e a pessoa morrendo de dor e sorrindo. Porque não é a dor, não é o sofrimento que faz a gente sofrer, dor que causa sofrimento. Não é a dor que causa sofrimento, é o seu estado, é como você interpreta a sua realidade. Claro. Isso causa sofrimento. Nossa. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres com alguns amigos médicos, como alguns amigos médicos acabam utilizando? Não, eu já entendi. A necessidade é zero. Não há necessidade nenhuma. Todo médium que trabalha com médico no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, faça essa pesquisa, eu lhe desafio essa pesquisa. Você vai em qualquer médium, com qualquer médico, pode ser médico, não importa, mas o médium e o médico, eles dois juntos, trabalhando com corte, se ele quiser curar sem corte, ele consegue. Entendi. Pode fazer essa pesquisa. Você vai ver que todo médium de cura que trabalha com corte, cura sem corte. Então não é necessário. De jeito nenhum, mas para que o corte? O senhor fazia? Quando fazia não, ainda faço. Então. Ainda faço o corte, tem uma médium minha que eu ainda trabalho com agulha. De vez em quando eu uso um bisturizinho. Porque as pessoas precisam disso, as pessoas querem isso. Isso facilita a fé delas, se desenvolver. Fortalece, elas querem acreditar, elas querem ver. Não é necessário. Não é necessário, não. No passado eu dava muito mais, né? Hoje eu dou bem menos, eu estimulo muito pouco esse tipo de trabalho hoje. Essa pergunta talvez surja lá na frente, Dr. Fritz, mas vamos abrir um parênteses aqui. Quando o senhor opera e não usa nenhuma ferramenta médica para o médium encarnado, o senhor usa alguma no astral? Muitas. Claro. Muitas. Algumas até cortantes. Às vezes ali o senhor está passando o dedo, mas no astral está passando realmente uma outra coisa. É mais do que isso. Por exemplo, às vezes eu passo o dedo na barriga da pessoa e tem um bisturi preso ao meu dedo que está indo lá no fígado dela, no material, e está cortando. Entendi. Nossa. Cortando mesmo. Tanto é que se ela fizer uma ultrassonografia algum dia, depois ela vai ver um cicatriz. Eu não sentiu dor porque o senhor criou não sente dor. ambientação. Dor não sente. Que é uma da analgesia que a gente faz. Mas eu estou cortando o fígado lá dentro. Entendi. Só que você olha para a pele e não vê nada. Depois o senhor costura tudo e pronto. Não, ele não precisa costurar. Como esse corte é um corte magnético, a gente usa magnetismo para colar. É uma cola magnética. Certo. Mas se a gente quiser, a gente deixa cicatriz. Entendi. Nossa, eu não sabia disso. Muito obrigado. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura... Contra a sua cura? Não entendi. Por exemplo, o senhor cura e a pessoa come feijão, vai... Entendi. Vai no caminho contrário das minhas orientações. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, aí eu coloquei um exemplo aqui que ele não colocou, tipo, vai e não peques mais para que coisa pior não lhe ocorra. Mas daí ele continua daqui. Há alguma possibilidade da enfermidade retornar? Sim, claro. Óbvio. Porque a pessoa tem livre-arbítrio para vir até mim, mas ela também tem livre-arbítrio para fazer o que eu digo. Ou não. Se ela não quer fazer, é porque de repente o que eu disse não é tão importante para ela. E aí talvez ficar bom também não seja. Aí não está na minha mão. Ela está dizendo, olha meu filho, escute só. Deixa eu me colocar agora no local de um médico, aqui da Terra. Um amigo meu médico tem todo um trabalho de fazer um diagnóstico, uma anamnese bem feita, conversar com o paciente, passa 50 minutos numa consulta, que é o mais difícil acontecer. Passa um remédio que a pessoa sabe que vai ficar bom, e não passa 8 não, passa só um mesmo. Porque sabe que com aquele resolve. E a pessoa não toma nunca esse remédio. O que é que esse médico pode fazer? Realmente. Quanto de incompetente é o médico? Nada. Ele fez seu trabalho belíssimamente, mas a pessoa não quer fazer a parte dela.
É a mesma coisa a pessoa que passa por mim. Se eu digo assim, ó, faço uma dieta, muitas vezes nem é necessária a dieta. Mas a dieta é uma forma de merecimento. Ela constrói com o seu esforço a parte que cabe a ela. E aí nessa hora é mais fácil. Está cicatrizando, está coçando. Pronto, obrigado. Louvado seja. Eu cocei aqui a região do terceiro olho, né? O Dr. Fritz fez uma operação da pineal. Você podia ter feito uma tomografia aqui. Antes e depois? Daria resultado? Dr. Daria Fritz? pra Caramba! Não, mas a gente faz outras. Pronto. Outras como? Outras cirurgias. De antes e depois? Na pineal? Em qualquer lugar. Pronto. Mesmo não estando doente, pergunte. Não, mas sempre tem uma doença. Não, mesmo que não tenha. Mesmo não estando. Sim. O senhor consegue, obviamente. Lógico, a gente consegue fazer, por exemplo, um implante de um equipamento que vai dar para ver, sabe? Vai. Algumas Ótimo. vezes a gente compra. Vamos fazer isso. Sim, senhor. Isso é para o futuro. Para o futuro? É. Combinado, então. Vai lá. Muito obrigado. O senhor pode até trazer um extraterrestre e implantar um chip na cabeça das pessoas. Agora você viajou muito. Perdão. A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra nelas um resgate kármico? Algumas vezes sim. Muitas pessoas que passam por mim são pessoas que eu fiz mal no passado em reencarnatório. Mas 90% não. 90% é apenas mérito que eu estou tendo, acho que mais que 90%. Eu estou tendo mérito de ajudar mais gente diante da quantidade que eu prejudiquei. Então, não necessariamente todos que passam para mim como paciente, pelo contrário, a maioria não são. Não tem nenhum vínculo comigo de outras encarnações, mas são pessoas que eu ajudo para poder resgatar, junto com Deus, todas as minhas débitos com a humanidade que são gigantescos. Mas vamos dizer no caso da pessoa. Por exemplo, Mas acontece, vez ou outra chega um paciente aí que eu reconheço, que eu sei que... Geralmente eu torno ele trabalhador da casa. Sério? Ué. Porque ficando mais perto é mais fácil dele me conhecer de verdade, me perdoar. Sabe como é o perdão? Como é que é o perdão? O perdão verdadeiro, não é esse perdão assim, Eu te perdoo. eu te perdoo, me perdoa que eu te perdoo. Dá um abraço, um aperto de mão. Não, o nome disso aí que você acabou de escrever chama desculpa. É famoso assim, me desculpe, pisei no seu pé, desculpa. Pronto, cabe. Quando você faz um mal muito grande pela pessoa, não adianta pedir perdão. Você tem que primeiro ser para ela um exemplo de transformação. Então, por exemplo, imagine assim, um pai e uma mãe tiveram um filho bem problemático, bem complicadinho. Mas eles amaram com muito amor, com muita dedicação, muito afeto. Essa criança vivia revoltada, adolescente revoltado, adulto revoltado, mas um dia, com 30 anos de idade, ele resolveu parar essa revolta. E disse assim, tudo bem, eu preciso perdoar o meu pai e a minha mãe, não sei porquê, mas eu quero dizer para eles que eles foram muito bons para mim e eu preciso dar esse reconhecimento a ele. Vai lá e diz, pai, mãe, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Eu pergunto, precisa esse filho, que o pai e a mãe amaram a vida toda, pedir perdão? O perdão já foi dado com convivência, concorda? Sim. Pronto. Precisa esse pai e essa mãe saber que na vida passada eles dois juntos torturaram aquela criatura e fizeram muito mal a ele, por isso que ele veio como filho, por isso que ele veio tão revoltado? Não. Precisa esse pai e essa mãe agora dizer assim, filho, me perdoa? Não. Como é que o perdão já foi dado? Através dos 30 anos de amor e dedicação. Convivência. Eu quero que se torne trabalhador por isso. Que fique aqui me vendo eu trabalhar, vendo eu fazer o bem, para que ele me admire. Admiração, meu filho, não surge da noite para o dia, não. Admiração é um esforço constante de quem quer ser admirado. Então, não no sentido de eu enaltecer a minha pessoa, porque eu não preciso disso, mas no sentido de eu dar para a pessoa a oportunidade de me amar. E aí todos os meus inimigos serão, sem dúvida, no meu futuro, uns grandes amigos. Ou alguns até médicos. Caramba. Sim, senhor, entendido. Agora, ainda dentro dessa questão, a pessoa que passa pela doença, a sua Por licença, eu preciso ver a hora mais uma vez. Sim. Porque preciso controlar Não, claro, o tempo de mediunidade
preciso controlar a vida pessoal do médium que me pediu um horário para que eu me afastasse. Claro. Até porque essa aqui não vai ser a última vez que vamos conversar. Não, só falta mais uma E pergunta. depois dessa pergunta a gente encerra Isso. para que a gente possa, em outro dia, outra oportunidade, dar continuidade. Sim, senhor. Eu vou encerrar depois da próxima pergunta e essa aqui é para esclarecer essa resposta que o senhor deu agora, tá? Ok. Olha, a pessoa que passa pela doença, suas expiações, encontra nela resgate kármico. O senhor falou do ponto de vista do senhor que cura, mas vamos dizer, eu tenho uma doença, passei por ela. Quando eu passo por aquela doença, não transformando a dor em sofrimento, aquilo representa para mim um resgate kármico? Com certeza. Resgate kármico que os espíritas chamam de expiação. Né? Você errou no passado, acumulou débito e agora vai pagar. Isso é um resgate kármico. Ou seja, a dor vem. É o que foge ao seu livre-arbítrio, não faz parte do seu cabedal de escolha. Você não escolhe não sentir dor, não ter câncer, não dá para tomar esse tipo de decisão. É o que nós chamamos de processo de determinismo reencarnatório. Então você reencarna que está determinado a passar por aquilo. Então você passa porque tem que passar. E aí se a pessoa pegar essa dor e fizer sofrimento em cima daquilo, basicamente ela não teve sucesso na aprovação e vai ter que viver de novo a dor no outro momento. Ou então ela nem vai embora. Ah. Tem uma vez me perguntam assim, algumas mães chegam desesperadas assim, meu filho está sofrendo tanto. Minha filha peça para ele vir aqui conversar comigo que eu ajudo. Não, teu filho, ele disse que não vem não, que não quer ajudar ninguém não. Ah, minha filha, ele não está sofrendo tanto assim não. Quando ele estiver sofrendo mesmo, acredite, ele vem. Porque não que eu deseje isso a ele, mas o sofrimento é uma ótima oportunidade de colocar... A dor, né? A dor. Sim. É uma ótima oportunidade de colocar o sofrimento diante de você e dizer assim, seja humilde. Ou então a pé aumenta. Você entendeu? Sim. Ou então a pé aumenta. É importante a pessoa entender isso. Aí a pessoa está com a dor, está com a dificuldade, está com um sofrimento enorme, está passando por um monte de coisa e não quer ajuda, é porque no fundo a dor é pequena. Realmente. Ela tem que aumentar. Sim. Aí ela aumenta para que a pessoa tenha humildade. Muita gente só vê a humildade diante de um grande sofrimento. Não dá para você, muita gente não consegue olhar para os valores morais divinos antes de uma grande dor. Muita gente não. Agora a última questão. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico, no campo da medicina? Constantemente. Eu poderia até dizer que os médicos são quase uns obsediados do ponto de vista médico. Porque quando estão operando, quando estão clinicando, quando estão falando, eles estão o tempo todo em contato com a espiritualidade. Claro, a maioria dos médicos não agem dentro do consultório médico como médiums. Então eles nunca vão receber um espírito para poder consultar no lugar dele também, porque a responsabilidade e a finalidade do trabalho é dele. E o conhecimento vem deles. No entanto, os espíritos estão constantemente inspirando esses médicos a seguir determinados procedimentos, determinados caminhos. Então influenciam muito. Atuam diretamente nas pesquisas, isso aí é de uma forma ainda mais intensa. Né? A gente atua muito nos âmbitos cirúrgicos, nas salas de cirurgias, dos vários hospitais públicos, privados do Brasil e de fora dele. A gente atua muito no processo do desencarne, o que é uma área ainda para a medicina material muito escura. Tem muito médico despreparado para isso, os médicos não sabem, não entendem nada de tanatologia, não entendem nada da ciência da morte, não conseguem passar para o paciente. Não é mentir, não é disso que nós estamos falando, mas dá para eles e a esperança de algo que eles não acreditam. Lógico, eles não tem como dizer só, a sua vida vai continuar, mesmo sem acreditar. Não vão dizer isso. Mas pelo menos dá o conforto do equilíbrio, da paz, da serenidade, são os cuidados paliativos que dão para o paciente dignidade na hora do seu desencarne, independente da sua qualidade ou da sua escolha religiosa. Então, os médicos falham muito nisso, nessa questão que eu acabei de dizer. E nós, espíritos, atuamos como médicos muito nessa questão. Porque nós fazemos verdadeiros... a gente tenta desfazer muita coisa que os médicos fazem. Os médicos dão um prognóstico do tipo, vai morrer em 5 horas, vai morrer em 5 dias, vai morrer em 5 anos, vai morrer em 5 meses. Então, eu entendo que a estatística médica faz ele dizer aquilo.
Mas ali não estou falando mais de um médico, estou falando de um ser humano olhando para outro. Então, essa relação ainda não há. E a gente precisa melhorar. Há muitas exceções, muitas raríssimas exceções, mas há. Mas há muito o que melhorar. Né? Eu vejo às vezes os enfermeiros cuidarem disso melhor do que os médicos. Nossa. Quando isso, na verdade, é responsabilidade do médico. Por quê? Porque o poder pessoal sobre o prognóstico, sobre o que vai acontecer com a pessoa, a expectativa dela, do paciente, é do médico. Ele não tem expectativa que o enfermeiro diga isso ou aquilo, não. É o médico. Então o médico diz uma coisa ruim, negativa. Então tem que se ter muito cuidado com isso. Então a minha contribuição nessa questão e o dos médicos espirituais é enorme. Tem uma coisa que o senhor mesmo inspirou, que foi a maior que na Terra foi adotado, que o senhor criou, que a espiritualidade trouxe como inspiração para a medicina melhorar? Que o senhor lembre e possa falar? Eu já falei de uma, tive algumas, né? Não foram muitas, mas já falei algumas, inclusive um ciclo livro. O stent. Já ouviu falar do stent? Não. Ele funciona como uma pequena malha colocada dentro de uma artéria para fazer com que essa artéria abra, caso ela esteja um pouco colabada ou esteja completamente colabada, totalmente fechada. Então a gente passa uma guia, né, para abrir a artéria provisoriamente, então a gente bota o stent no meio e quando puxa a guia o stent fica lá e ele abre. Aquela tela, né, uma redezinha, se abre no meio. Pronto. Isso aí foi criação minha na espiritualidade, 30 anos depois. 30 anos. Chegou por aqui. Claro. Né? E aí, hoje já aperfeiçoaram muito essa técnica, estão usando stents químicos, que não são mais físicos como esse, então químicos também funcionam muito bem. Bom, tem muita coisa boa. A medicina, graças a Deus, como eu disse anteriormente, a parte da pesquisa caminha bem. Ela caminha numa boa direção. Não é que ela caminha bem, ela caminha numa boa direção. Podia ir um pouco mais rápido, mas ela mas ela caminha bem numa boa direção. Mas outras coisas, infelizmente, ainda não, e o que realmente me deixa muito triste. Qual a sua mensagem final para o encontro de hoje? Minha mensagem final, já que falamos tanto de medicina, é aos médicos, dizer a eles que contem comigo. Eu e os espíritos dos médicos. Um dia vocês estarão do lado de cá trabalhando com a gente, então é melhor começar a fazer uma coisa de bom agora. Estamos do lado de cá querendo ajudar vocês. Vocês têm que cuidar melhor das pessoas. Certo? Olhar para os pacientes como seres humanos, que é exatamente o que eles são e é exatamente o que você, médico, é. Então, o seu conhecimento não o tornou melhor do que qualquer outra pessoa, mas lhe tornou com mais responsabilidade. Então, use essa responsabilidade com sabedoria para ajudar as pessoas, transformar a vida delas numa vida de paz, de serenidade, que quando você desencarnar, acredite, o médico que desencarna, quem mais reza por ele não são os parentes, são os seus pacientes. E eu espero que você tenha muitas pessoas rezando por você, porque acredite, meu irmão, a maioria de nós, quando desencarna, precisa. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Muito obrigado, Dr. Fritz. Não se enganem, não mintam para vocês. Vocês são seres em evolução. Somos todos nós. Mas vocês que estão encarnados estão ainda cegos. Vocês não enxergam o que está ao redor. Então eu estou tentando abrir os olhos de vocês. Façam o bem. Façam o bem. Busquem no seu coração fazer o bem. Se vocês não fizerem o bem, vocês vão se perder. Vocês vão se perder feio. Vocês vão se arrepender tanto. Aí daqui a 20 anos, 30 anos, quando tu desencarnar, tu vai olhar para trás e vai dizer assim: Doutor Fritz me avisou. Vamos fazer o bem. Esqueçam a religião, esqueçam. Escolhe um aí, tem tanto. Escolhe aquela que tu gosta e vai para ela e fica lá. E vê se lá tu desenvolve uma coisa que o povo na Terra esquece em criar vergonha na cara. A finalidade de estar encarnado é fazer o bem. Se você não está fazendo o bem, é porque a sua encarnação ela é uma encarnação estúpida. Ela é uma encarnação perdida. Você está tomando o tempo de Deus, está tomando o tempo do outro e ainda tomou o tempo do Espírito, que podia estar no seu lugar tentando fazer alguma coisa.